tentar gravar aqui um resumão aqui do conteúdo do Renascimento e depois um da Reforma Protestante. A parte do Renascimento, eu não sei por onde eu comecei, mas eu passei por que o Renascimento começou na Itália e passei também algumas características do Renascimento. Eu vou começar pelo por que o Renascimento começou na Itália. Lembrando que esses fatores têm que estar todos juntos, né? Não adianta pegar um fator desse isolado que não vai ser o suficiente. Então, eu coloquei desenvolvimento econômico, burguesia forte, urbanismo e o mecenato. Então, na verdade, essas coisas estão tudo interligadas, né? Tipo, o desenvolvimento econômico significa que a Itália era um local rico, né? Como eu já mencionei antes, o fato da Itália ser rica não quer dizer que essa riqueza todos participavam dela. Então, tinham pessoas muito ricas na Itália dessa época. E como o Renascimento é um movimento de elite, vai ser patrocinado por esses ricos. E essa prática de financiar, né, de patrocinar as artes e os artistas é chamada de mecenato. Então, o mecena é um burguês, é um cara rico que financia os artistas e a arte para ganhar renome com isso, né, para ganhar prestígio, ajudando esses artistas, eles ganham prestígio e o artista ganha um patrocínio. Então a prática do mecenato é uma forma de patrocinar as artes e os artistas. E o que explica, né, a parte ali da burguesia ser forte, do desenvolvimento econômico e da prática do mecenato. Esses três estão interligados. E a parte do urbanismo, ela é até meio óbvia, né? O Renascimento vai começar num lugar que tenha cidades, né, grandes centros urbanos, onde tenham pessoas circulando o tempo todo para poder divulgar esse novo movimento. E quais são as características do Renascimento que eu passei para vocês? Eu passei o antropocentrismo, o racionalismo e o individualismo. Vou começar pelo antropocentrismo, que é talvez o mais fácil aí de explicar. Eu usei bastante a figura do homem vitruviano para explicar o antropocentrismo. É meio que o Renascimento é um contraponto do pensamento medieval. Então, o pensamento medieval ele é teocêntrico. Ele explica que Deus é o centro de tudo. E os renascentistas vão falar que o homem, né, o ser humano, é o centro de tudo. Então, tudo pode ser explicado pelo ser humano. O ser humano é o protagonista da parada toda. O ser humano está no centro de tudo que acontece no universo. Então, dá um destaque maior para o ser humano e deixa a ideia de Deus de lado. Então, descarta o teocentrismo e valoriza o antropocentrismo. Isso é uma característica que explica talvez assim, essas características vão explicando o porquê do nome Renascimento, né? Mas eu vou explicar as características primeiro, depois eu volto para a questão do nome. Racionalismo é um contraponto também ao costume medieval. Então, na Idade Média, as explicações eram porque Deus quis, e no Renascimento passa a ser explicações científicas. A ciência começa a ser colocada no centro das explicações. Então, a ideia do Renascimento é abandonar as explicações de fé e adotar explicações científicas que possam ser comprovadas. Daí vai entrar um monte de questões, tipo a ideia de geocentrismo versus heliocentrismo. A igreja vai defender que a Terra é o centro de tudo, os cientistas vão defender que o Sol é o centro de tudo. Essa é a parte que vai dar bastante treta entre a ciência e a igreja, né? Porque nessas alturas do campeonato a igreja já estava contra tudo que o Renascimento fosse oferecer, porque o Renascimento também acaba se juntando ali com a Reforma Protestante. Então, se o Renascimento é a favor de uma coisa, a igreja é contra. Então, quando os renascentistas vêm provar que o Sol que é o centro do sistema, a igreja vai se posicionar contra, vai dizer que a Terra é o centro da parada. Enfim, a outra característica é o individualismo, que é meio complicada. Tem um aspecto negativo desse individualismo, que é meio óbvio, que é cada um por si e dane-se o resto. Tipo, eu vou tentar ser o cara rico que se destaca, que tem prestígio, que tem fortuna, que tem fama, e dane-se quem eu vou explorar nesse processo. Essa era uma característica do Renascimento também.
Ela, na verdade, se tornou uma característica. Mas também tem um outro aspecto desse individualismo que é a questão de ser um oposto do costume medieval. Na Idade Média, a ideia era que todo mundo fosse igual, né? Fosse padronizado, todo mundo fosse da mesma religião, todo mundo tivesse os mesmos costumes e ninguém se destacasse de forma alguma. E na época do Renascimento a ideia era destacar os nomes, né? Destacar os indivíduos. Né? Tipo, daí a gente vai ver Leonardo da Vinci, Michelangelo, nomes aí da arte, da literatura, Nicolau Maquiavel, Erasmo de Roterdã, William Shakespeare. Esses nomes individuais vão se destacar, coisa que não acontecia muito na Idade Média. Então essa é uma característica do Renascimento também. Esses carinhas aí, né, que eu citei, né, do movimento do literário, artístico, eu não vou cobrar esses caras diretamente na prova. Vai ser coisa para um trabalho depois, talvez. Vou voltar para a questão do nome Renascimento. O Renascimento tem esse nome porque durante o período da Antiguidade clássica, Grécia principalmente, eles tinham essas características de valorizar o corpo humano, valorizar a ciência, a filosofia, a história, o conhecimento científico em geral. E essa característica da antiga morreu na Idade Média por conta da ignorância que era meio que imposta pelo domínio da Igreja Católica. Então, a Idade Média ficou meio que conhecida como a Idade das Trevas, dando a entender que durante a Antiguidade essa cultura, esse conhecimento nasceu lá na Grécia Antiga, na Antiguidade, morreu na Idade Média e vai renascer agora nesse movimento que a gente está estudando. Por isso que ele tem esse nome de Renascimento. Tanto é que se a gente observar aqui as próprias obras do Renascimento, dá para perceber muita característica da Antiguidade, né? da Grécia, por exemplo. Tipo, se tu olhar aqui o Deus dessa obra aqui, né? Essa obra aqui bem conhecida, do Teto da Capela Sistina, esse Deus representado aqui faz lembrar muito os Zeus, né? Então são características que se espelham, né? Que se inspiram muito nos costumes e na cultura grega. Do Renascimento que eu vou cobrar para a prova, eu acho que é só isso.